Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e também agradecer aos nossos seguidores que estão nos ajudando a divulgar a mensagem de Deus. Eu vos trago uma mensagem edificadora nesta oportunidade e peço a você que continue dando o seu like ao assistir esse vídeo, compartilhe e assim você estará ajudando e contribuindo para a edificação da vida espiritual de outras pessoas. Eu trago uma mensagem nesta manhã que está pautada no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 16, o versículo 13, que nos diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O reino de Saul estava em declínio e Deus precisava substituir o rei que estava levando a nação a crises. Saul, quando foi chamado para ser ungido rei sobre Israel, quando procuraram ele estava escondido entre a bagagem. Uma expressão de humildade aparente. Eu estava lendo o texto sagrado, capítulo 10, e eu estava lembrando, até mesmo dos políticos da atualidade. Quando chega o período eleitoreiro, se apresentam com uma humildade aparente e leva até alguns incautos, ou podemos dizer muitos incautos, leigos, acreditarem em seus sermões. Após colocarem o voto na urna e serem contados, então, após eles assumirem o poder, eles mudam totalmente o discurso. Estou falando isso até porque estamos aí num pré-período eleitoreiro. Pois bem, com o decorrer do tempo, após ter assumido o reino, Saul perde a humildade. Humildade esta que ele não tinha. E passou a desobedecer às ordens divinas, perdeu o senso da obediência, até porque não era obediente. E a Bíblia diz que Deus se ausentou dele. Estou citando aqui alguns motivos pelos quais Deus rejeitou Saul. Começou a fazer votos e não cumprir. E exercer até mesmo a função sacerdotal. Levantando altar e oferecendo sacrifício, coisa que não era permitido a ele. Porque cada um no seu quadrado. E nesse texto, eu quero mostrar para vocês que aqui existe uma junção na política e na religião. No caso de Israel, a política origina-se da religião. Porque durante um período da história dos juízes, desde lá da saída do povo hebreu, ao atravessar o Mar Vermelho, chegar em Canaã, até o governo, até o ministério de Samuel, Israel viveu um período chamado teocrático, onde Deus era o governo. Porém, havia o profeta, o sacerdote, que eram ambos orientadores espirituais da nação. Porém, quando eles escolheram o governo, um rei para si, tiraram Deus do centro e passaram agora a ter um homem como governo. No entanto, esse homem chamado Saul falhou. Estou dando aqui um norte, uma luz nas minhas palavras. Eu espero que estas palavras elas possam chegar até a sua mente como luz para você compreender um pouco também da política e da religião. Pois bem, Deus precisava destituir
esse rei que havia falhado, porque havia um declínio. O rei que servia de exemplo para o povo não estava mais em plena atividade espiritual. Não havia um respaldo da parte divina para que ele permanecesse no governo. Então Deus enviou Samuel à casa de Jessé, o belemita, Efrata, casa do pão. Chegando à casa de Jessé, Samuel passa em revista todos os filhos de Jessé, mas Deus o reprova, apesar que Samuel, ilusoriamente, quase foi levado pela aparência. Mas Deus rejeitou os filhos que estavam ali presentes naquela primeira reunião. E Davi foi chamado às pressas. Onde estava ele? Estava cuidando do rebanho, trabalhando, porque Deus não chama pessoas desocupadas. Deus só chama pessoas que estão em plena atividades. Quando Deus chamou Moisés lá no sopé do Sinai, Moisés estava trabalhando. Quando Deus chamou Gideão, Gideão estava malhando trigo no lugar até impróprio, onde era o local onde fabricava o suco da uva. Fabricava-se vinho. Então Deus não chama desocupado, Deus chama pessoas que estão em atividades. E Davi estava trabalhando. E quando ele se apresenta ao profeta, ao homem de Deus, ele é ungido e Davi volta às suas atividades. O Espírito de Deus se apodera dele, mas Davi, quando ele é ungido, não questiona sobre o trono. Não diz para Samuel: cadê o trono? Cadê o cetro? Cadê os súditos? Não, ele volta para as suas atividades. Por quê? Davi era um homem inteligente. Ele não era um imediatista. Porque existem pessoas, né, que Deus faz promessas e de repente já quer que aconteça da noite para o dia, sem nenhum preparo. Mas Davi esperou o tempo de Deus. Quando a Filístia invade o território de Israel, então chega Davi no acampamento militar e ouve os insultos de Golias. E naquele momento, Davi sai investigando, perguntando para os soldados que recompensa se dá ao homem que enfrentar esse guerreiro. Ora, alguém disse: olha, será genro do rei e ainda receberá dádivas, dotes. Ora, Davi não era nem um bobo, né? Trabalhar ou entrar no campo de batalha gratuitamente. Não, ele viu uma grande oportunidade. Primeiro que Davi não era conhecido. Como poderia o seu nome se tornar notório? Enfrentando um homem de notoriedade. E quem era esse homem? Era Golias. Eu vejo assim, Davi olhando para Golias como o leão olha para o elefante. Quando o leão olha para o elefante, ele não vê um elefante, ele vê um sanduíche. Ele disse: Davi, é o momento certo. Davi, vou enfrentar esse gigante, porque eu sei que é a minha oportunidade de meu nome se tornar notório em Israel. E ele não perdeu a oportunidade. Meu amigo, meu jovem, você que está me assistindo, o tempo é importante. Davi era um jovem cuja mente era ocupada. Foi um homem que esperou o tempo de Deus para aparecer. Davi não perdeu tempo. Durante o tempo que ele esperou para assumir o trono, ele estava se dedicando, ele estava trabalhando. Olhe bem o histórico. Olhe o histórico de Davi. Existem pessoas que simplesmente põem a Bíblia de um lado e a outra mão vazia. Não pode ser assim. Você tem que estar com a Bíblia na mão, que nem dizia ontem, eu conversando com o Paulinho, líder da mocidade. A Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Use a sua mente. Tenha a percepção do momento de Deus na sua vida. Às vezes as oportunidades passam na sua vida e você perde. E outros abraçam. Porque as oportunidades nunca se perdem. Pense bem. Use a sua mente e seu raciocínio.
Não perca as oportunidades. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenho dito. E que esta mensagem ela contribua para a sua edificação espiritual.